Capítulo 3, os mitos. Um instável embate de forças entre o bem e o mal. Não havia cartas na caixa do correio na manhã seguinte. Sofia ficou entediada o tempo inteiro na escola, tomando um cuidado extra para parecer mais animada perante Ioron durante o recreio. No caminho de volta para casa, elas começaram a fazer planos para acampar assim que a floresta estivesse mais seca. De novo, ela se deteve diante da caixa do correio. Primeiro abriu uma pequena carta com um carimbo do México. Era um cartão de seu pai. Ele tinha saudade de casa e pela primeira vez havia conseguido derrotar o seu imediato em uma partida de xadrez. Fora isso, já tinha quase acabado de ler os quase 20 quilos de livros que levara consigo depois das férias de inverno. E ali, bem ali, havia ainda um envelope amarelo com o nome dela escrito. Sofia despejou a mochila e as correspondências em casa e correu para o seu esconderijo. Ela retirou várias folhas escritas à máquina e começou a ler. O mundo visto através da mitologia. Olá, Sofia. Teremos muito sobre o que falar. Então vamos continuar logo o curso. Por filosofia, queremos dizer uma maneira completamente nova de pensar que surgiu na Grécia aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Antes disso, eram as várias religiões que davam às pessoas as respostas às perguntas que elas faziam. Essas explicações religiosas foram transmitidas de geração em geração através dos mitos. Um mito é uma narrativa que pretende explicar, pela visão dos deuses, a vida como ela é. Em todo o mundo, ao longo de milênios, uma profusão de mitos floresceu como resposta às questões filosóficas. Os filósofos gregos tentaram mostrar às pessoas que essas respostas não eram confiáveis. Para compreender o pensamento dos primeiros filósofos, nós devemos compreender o que seria, preste atenção, uma visão mitológica do mundo. Não é preciso ir tão longe, até a Grécia, para isso. Vamos tomar algumas concepções mitológicas da Escandinávia, por exemplo. Você certamente já ouviu falar de Thor e seu martelo. Antes do cristianismo chegar à Noruega, os habitantes daqui acreditavam que Thor cruzava os céus numa carruagem puxado por 2 bodes. A palavra trovão, Torden em norueguês, quer dizer exatamente rugido de Thor, ruído de Thor. Em sueco, trovão é axka, referindo-se à jornada dos deuses pelo céu. Quando troveja e relampeja, geralmente também chove. Um fenômeno vital para os camponeses da era dos vikings. Por isso, Thor passou a ser adorado como deus da fertilidade. A resposta mitológica para a origem da chuva era o agitamento do martelo de Thor. Quando chovia, as sementes brotavam e a plantação crescia da lavoura. Era um mistério, porque as plantas cresciam nos campos e davam frutos. Mas tinha a ver com a chuva, disso os camponeses estavam certos. Portanto, todos acreditavam que tinha a ver com Thor. Isso fez dele um dos deuses mais importantes na Europa setentrional.
Thor era importante também por outro motivo, que tinha a ver com a harmonia do mundo. Os vikings imaginavam habitar um mundo que era uma ilha, constantemente ameaçado por perigos externos. A parte habitada desse mundo era chamada de Midgard, que significa algo como Reino do Meio. Em Midgard também ficava Asgard, a morada dos deuses. Além da fronteira de Midgard, ficava Utgard, isto é, o Reino de Fora, onde viviam os perigosos Trolls, sempre tentando destruir o mundo com seus truques sujos. Costumamos nos referir a esses monstros malignos como forças do caos. Tanto nas religiões nórdicas antigas, como na maioria das outras culturas, as pessoas acreditavam num estável embate, num combate entre as forças do bem e do mal. Uma maneira dos Trolls destruírem Midgard seria raptar Freya, a deusa da fertilidade. Se conseguisse, nada iria crescer dos campos e as mulheres não poderiam ter filhos. Logo, era fundamental que os deuses se mantivessem sempre sob controle. Os deuses os mantivessem sempre sob controle. Aqui também Thor desempenhava um papel importantíssimo. Seu martelo não apenas trazia chuva, mas era uma arma poderosa na luta contra as perigosas forças do mal. O martelo lhe dava um poder quase infinito. Ele poderia, por exemplo, atirá-lo nos Trolls e matá-los. Ele nem se preocupava com a possibilidade de perdê-lo, porque o martelo era como um bumerangue, sempre retomava as suas mãos. Essa era a explicação mitológica para o funcionamento da natureza e a luta permanente entre o bem e o mal. E era justamente de explicações mitológicas como essa que os filósofos queriam se ver livres. Mas não é apenas de explicações que estamos falando. As pessoas não podiam ficar de braços cruzados, esperando os deuses aparecerem quando catástrofes como seca, doenças contagiosas as ameaçassem. As pessoas precisavam elas mesmas participar da luta entre o bem e o mal. Isso acontecia através de uma variedade de cerimônias religiosas ou rituais. O principal ritual religioso na antiguidade nórdica era o sacrifício. Fazer um sacrifício para determinado deus aumentaria o poder dele. As pessoas deveriam, por exemplo, fazer sacrifícios para que os deuses fossem fortes o bastante para vencerem as forças do mal. Isso era feito imolando-se, matando um animal para determinado deus. Para Thor, acreditava-se que era comum se sacrificassem bodes. Para Odin, acontecia de serem feitos sacrifícios humanos. O mito mais conhecido da Noruega chegou até nós através do poema Trimiskvida. Ele nos conta que Thor se deitou, adormeceu e ao despertar viu que seu martelo desaparecera. Thor ficou tão furioso que suas mãos se agitaram e sua barba estremeceu. Junto com seu companheiro Loki, ele foi até Freya e lhe pediu emprestado as asas para que Loki pudesse voar até Jotunheim, o lar dos Trolls, e descobrir se eles é que haviam roubado o martelo de Thor. Lá chegando, Loki encontrou com Thrym, o rei dos Trolls, que se gabava de ter escondido o martelo de Thor a 80 quilômetros debaixo da terra. E disse mais: os deuses só teriam o martelo de volta caso ele casasse com Freya. Você está acompanhando, Sofia? Os bons deuses estavam enfrentando uma situação terrível, um drama envolvendo uma chantagem. Os Trolls agora tinham em seu poder a arma mais importante dos deuses, uma situação inaceitável. Enquanto estivessem de posse do martelo de Thor,
os Trolls deteriam todo o poder sobre os deuses e sobre o mundo dos homens. Em troca do martelo, eles exigiam Freya. Mas essa troca seria possível se os deuses entregassem a deusa da fertilidade, a protetora de todas as formas de vida. O verde do campo iria perecer, e os deuses e os homens também. A situação é um impasse complexo. Se você imaginar um grupo de terroristas que ameaça explodir uma bomba atômica no meio de Londres ou Paris, caso suas exigências não sejam atendidas, vai certamente perceber o que eu quero dizer. O mito nos ensina mais adiante que Loki retorna a Asgard e pede a Freya que se vista de noiva, pois ela deverá casar-se com o rei dos Trolls. Infelizmente. Freya fica furiosa e diz que as pessoas vão pensar que ela é ousada demais, caso se case logo com o Troll. Então, o deus Rei Mal tem uma ideia luminosa. Ele sugere que o próprio Thor se vista de noiva, prendendo os cabelos, pendurando pedras no lugar dos seios, de modo a parecer uma mulher. Naturalmente, Thor não fica lá muito animado com a sugestão, mas acaba reconhecendo que a única possibilidade de os deuses reaverem o martelo é seguirem o plano de Heimdall. No fim, Thor se veste de noiva e Loki acompanha como dama de honra. Enviaremos 2 mulheres para os Trolls, diz o zombeteiro Loki. Usando uma linguagem mais moderna, poderíamos dizer que Thor e Loki são o comando antiterrorista dos deuses. Disfarçados de mulheres, eles vão se infiltrar na fortaleza dos Trolls e reaver o martelo de Thor. Assim que os dois chegaram a Jotunheim, os Trolls começaram a preparar a festa de casamento. Só que durante a festa, a noiva, isto é, Thor, devorou um boi inteiro e 8 salmões. E também bebe 3 barris de cerveja. Isso deixa Thrym boquiaberto e quase arruína o disfarce do comando antiterrorista. Mas Loki consegue contornar a perigosa situação que se armava. Ele conta que Freya não tinha comido nos últimos 8 dias, tão ansiosa que estava para chegar a Jotunheim. Quando Thrym tenta erguer o véu e beijar a noiva, ele nota o olhar irado de Thor e se detém. Mais uma vez, Loki contorna a situação. Ele conta que a noiva estava sem dormir havia 8 noites. Tal era sua alegria com o casamento. Thrym ordena então que busquem um martelo e o ponham no colo da noiva durante a cerimônia. Logo que Thor recebe o martelo, deu uma bela gargalhada. Conta o poema. Primeiro, ele matou Thrym e depois o restante dos habitantes de Jotunheim. E deste modo, o drama dos terroristas teve um desfecho feliz. Novamente Thor, o Batman ou o James Bond dos deuses, derrotava suas forças do mal. O papel do herói. No mito há sempre o herói que tem uma jornada a cumprir. Então Thor cumpre a sua jornada. Assim é a narrativa do mito, Sofia. Mas o que ele quer dizer realmente? Esse mito não foi contado apenas para divertir os ouvintes. Ele também objetiva explicar algo. Uma interpretação possível seria: quando a seca se abatia sobre a terra, as pessoas precisavam de uma explicação para a falta de chuva. Por acaso, os Trolls não teriam roubado o martelo de Thor? Pode-se também especular que o mito tenta compreender a variação das estações do ano. No inverno, a natureza fornece, porque o martelo de Thor está em Jotunheim. Mas, na primavera, ele consegue reavê-lo. Assim funciona o mito, fornecendo aos homens resposta para aquilo que eles não compreendem. O mito não é uma mentira. O mito é uma forma pedagógica de explicar algo verdadeiro. Mas o mito não deveria apenas explicar. Com frequência, as pessoas
conduziam várias cerimônias religiosas relacionadas aos mitos. Podemos imaginar que a relação delas, a seca ou a quebra da safra, seria encerrar o mesmo drama que o mito contava. Ainda falando do sacrifício, a gente lembra da expressão bode expiatório, que aparece no Antigo Testamento, o bode do sacrifício. Talvez um homem se fantasiasse de noiva com pedras no lugar dos seios para reaver o martelo que estava em poder dos trolls. Assim, as pessoas podiam tomar parte numa ação concreta para fazer com que a chuva voltasse a cair e as sementes germinassem nos campos. O que sabemos com certeza é dos exemplos, vindo de todas as partes do mundo, de gente encerrando mitos de estações do ano, a fim de acelerar os processos da natureza. Na Grécia, nós temos isso nas obras de Homero e Hesíodo. Homero, a Ilíada e a Odisseia, Hesíodo, a Teogonia, que trazem as narrativas e as façanhas dos deuses. Até aqui demos uma olhada superficial nos mitos nórdicos. Existem inúmeros outros mitos sobre Thor e Odin, Froi e Froia, Od e Bard e muitos outros deuses. Explicações mitológicas semelhantes floresceram por todo o mundo antes que os filósofos começassem a questioná-las, pois os gregos também tinham sua visão mitológica do mundo antes do surgimento do primeiro filósofo. Durante séculos, gerações e gerações contavam a história dos deuses. Na Grécia, os deuses se chamavam Zeus, ou Apolo, Hera, Atena, Dionísio, Asclépio, Hélactes, Hefaisto, Hades, apenas para citar alguns. Em 700 a.C., aproximadamente, muitas das histórias dos mitos foram registradas, como já falei, Homero e Hesíodo. Isso se tornou possível graças a uma situação inteiramente nova. Com os mitos estavam escritos, eles podiam ser discutidos. Aí a gente encontra o papel importante do registro. Os primeiros filósofos gregos criticavam a narrativa feita por Homero porque os deuses eram muito parecidos com os homens e porque eles eram tão egoístas e rudes como nós. Pela primeira vez, alguém disse que os mitos talvez não passassem de histórias humanas. A grande questão aqui se encontra no fato da visão homérica ser uma visão muito próxima da visão humana. E, diferentemente do imaginário cristão, judaico, que se vê uma perfeição, você não tem no imaginário grego conceito de pecado. Os deuses e os homens transitam normalmente, com a diferença, a imortalidade e a relação com a natureza. Um exemplo dessa crítica aos mitos encontramos no filósofo Xenófanes. Xenófanes é também discípulo de Sócrates. Xenófanes ele está sempre com Platão, no entanto ele não é tão conhecido quanto Platão. Nasceu aproximadamente 570, os homens criam os deuses à sua própria semelhança, disse ele. Em Heráclito, tem um fragmento de Heráclito que diz que se os homens fossem bois, seus deuses teriam imagem de bois, para dizer que o homem criou Deus, a sua imagem e semelhança. Ele já sabe que os deuses nascem, possuem uma forma idêntica, vestem, falam uma língua semelhante à nossa. Os negros dizem que seus deuses são igualmente negros e têm nariz achatado, enquanto os trácios acham que ele tem olhos azuis e são louros. Sim, se bois e cavalos e leões soubessem desenhar, seus deuses seriam representados como bois, cavalos e leões. Exatamente nesse período da história, os gregos fundaram colônias no sul da Itália e na Ásia Menor. Os escravos é que faziam todo o trabalho pesado. Os cidadãos livres dedicavam seu tempo à vida política e cultural. Lembrar aqui que escravidão, nesse contexto, não é escravidão por cor de pele, é escravidão por questão social. Guerra, dívida, nascimento. Nesse ambiente urbano ocorreu um salto da nossa maneira de pensar. Cada indivíduo podia, por conta própria, questionar
a organização da sociedade. Dessa forma, o indivíduo tinha como elaborar questões filosóficas sem precisar recorrer aos tradicionais mitos. É aqui o que nós chamamos de passagem do mito ao logos. Dizemos que hoje houve uma evolução do pensamento mítico para um pensamento embasado na experiência e na razão. O objetivo dos primeiros filósofos gregos era encontrar explicações naturais para os processos da natureza. Perambulando pelo imenso jardim, Sofia procurava esquecer o que havia aprendido na escola, especialmente o que lera nos livros de ciência. Se tivesse crescido naquele jardim, nem saberia nada da natureza. Como ela iria vivenciar a primavera? Tentaria escrever uma narração explicando que, num dia qualquer, do nada, começou a chover? Iria viajar nos seus devaneios, buscando uma explicação para o derretimento da neve e o fato do sol se erguer no céu a cada manhã? Sim, era isso mesmo. Logo ela passou a inventar uma história. O inverno enfiou suas garras congeladas na terra, porque o malvado Muriate havia aprisionado a bela princesa Siquita numa masmorra congelada. Até que certa manhã o valoroso príncipe Bratavo a libertou. Siquita ficou tão feliz que pôs a dançar nos campos, cantando a canção que tinha composto na prisão congelada. Cobertas de neve, as árvores e as terras se emocionaram a um ponto que a neve derreteu em lágrimas. Foi aí que o sol surgiu no céu e secou todas aquelas lágrimas. Os pássaros começaram a cantar a canção de Siquita e a bela princesa soltou seus cabelos dourados, deixando cair no chão algumas mechas, que se transformaram em lírios do campo. Sofia achou que tinha inventado uma bela história. Se ela não soubesse como as estações se alternavam, estaria convencida de que acreditaria no que havia escrito. Ela compreendeu então que os homens sempre sentiam necessidade de encontrar explicações para os processos naturais. Talvez jamais pudessem ter vivido sem tais explicações. Por isso criaram todos aqueles mitos, numa época em que ainda não existia ciência. Então isso aqui foi o capítulo 3º, e depois eu vou trazer uma reflexão sobre essa obra aqui, Poder do Mito, de Campbell, que, na minha simples análise, é um dos melhores livros que existe sobre mitos, até porque trata mito numa visão geral. Campbell foi um mitólogo muito famoso, muito conhecido, e ele dá algumas chaves de leitura para que a gente possa compreender bem o papel dos mitos.